Meu caro amigo investidor, por mais que pareça estranho, o segredo não é esse que você sempre tende a achar que é. Nos últimos tempos, a gente tem cada vez mais gente investindo em ações, fundos imobiliários, criptomoeda, investindo no exterior. Mas será que essas pessoas realmente sabem e aprenderam o que é investir? Na minha opinião, a maioria não. E aí, será que agora a carreta da Bolsa de Valores perdeu o eixo cardão, o freio já foi pro saco há muito tempo e o melhor que você faz é sair, ficar longe antes que o pior aconteça? Pois hoje nós vamos falar de algo que muda completamente o jogo para qualquer pessoa que investe no longo prazo. Vamos ver o que realmente faz sentido. Por que a bolsa está caindo? Pode cair mais? E qual que é a melhor forma de você investir e se blindar desses cenários? Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Badu Vieira, especialista em investimentos, analista de valores imobiliários, para mais um vídeo do Valor em Ação. E meus amigos, as bolsas estão caindo muito por causa desse tom mais duro adotado pelo FONC na ata divulgada nessa quarta-feira, dia 22, ontem, que deixou mais difícil a chance de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, atinja um grau de confiança ali suficiente para começar de fato a cortar as taxas de juros em setembro. A ata da última reunião do Banco Central Americano trouxe ali uma clara piora na avaliação sobre a inflação. E apesar de não haver sinais de que o próximo movimento ali de juros poderia voltar a ser de alta, essa hipótese até chegou a ser considerada de acordo com o texto do FONC, até a possibilidade de mais uma alta. E o que acontece nos Estados Unidos é o seguinte: a medida de inflação deles, que exclui esses preços voláteis dos alimentos e da energia, ficou na casa dos 2,8% em março, sendo que essa medida era de 4,8% em março de 2023. Só que, pelo que eles estão considerando, essa medida de 12 meses, ela mascara alguns reveses mais recentes. Tem coisa ali que está meio mascarada. Ao longo dos últimos 6 meses, até março, os preços subiram a uma taxa anualizada de 3%, acima dos 1,9% dos 6 meses encerrados em dezembro. E 3% está acima da meta do Fed, que é de manter uma inflação de até 2% ao longo do tempo. Então, os dados do governo sobre a inflação de abril sugerem que as pressões sobre os preços não reaceleraram. E é por isso que o Banco Central não vai precisar ainda retomar o aumento das taxas de juros. Talvez se isso tivesse mesmo acontecido, essa reaceleração da inflação em abril, a taxa de juros americana já estaria mais para subir do que para cair até setembro. Então, foi considerada a possibilidade de os juros voltarem a subir, como eu falei, caso esse cenário não mostre a melhora esperada, que, caso você não tenha percebido, é o que está acontecendo nesse momento. O cenário não está apresentando a melhora que já foi esperada um tempo atrás. Ou seja, meu querido amigo, o Banco Central americano ele está com medo de errar a mão. É isso que está acontecendo. E eles correm o risco de fazer isso de duas formas. Como é que um Banco Central americano pode errar a mão, como eu estou falando aqui? Uma delas é reduzir essa taxa de juros mais cedo do que deveria, e aí você aumenta gastos, aumenta investimentos, os preços dos ativos de forma geral, e isso impede a inflação de voltar para a meta dos 2%. E a outra forma de eles errarem é eles esperarem demais, muito tempo, por provas de que essa política monetária mais restritiva está de fato esfriando o mercado de trabalho, para só então começarem os cortes nas taxas de juros. E aí, depois que eles perceberem, não dá mais para evitar uma recessão econômica. Assim que eles podem errar a mão, até porque por aqui o nosso Banco Central tem a meta de inflação, mas por lá eles têm a de inflação e a taxa de desemprego também. Não estamos vendo ainda neste momento nada que pareça que vai ficar muito pior daqui para frente, nos próximos 3, 4 meses, que vai fazer a economia americana despencar. Então, na minha opinião,
a taxa de juros por lá permanece mais alta por mais tempo e começa a cair em algum momento. Subir, eu acho pouco provável. E por falar em preço dos ativos, né, ao contrário, né, da nossa bolsa, a bolsa americana vinha batendo as máximas nos últimos dias. O índice Dow Jones bateu nos 40 mil pontos e na véspera o Nasdaq atingiu seu recorde de fechamento em 6 meses, em 6 sessões. O mesmo aconteceu com o famoso S&P 500, que caiu de março até o final de abril, mas de lá para cá recuperou bem, renovando seus patamares recordes. E os juros caindo só mais para frente por lá, se impacta a nossa bolsa de valores, é claro, que caiu com gosto ontem e hoje, né, mais de 0,8% só no momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje e nos últimos 5 dias, quase 3%, 2,87%, 85%. E para colocar mais lenha na fogueira por aqui, a queda do Ibovespa foi acentuada por alguns comentários do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Ele cobra mais cortes de juros pelo Banco Central. Ele está vendo um exagero nessa preocupação com relação à inflação. A inflação aqui, segundo ele, não tem mais preocupação, já está sob controle. Então, muitos investidores, nesse momento, estão satisfeitos com as opções de renda fixa nesse momento. Inclusive, investidores institucionais. É que a mentalidade do brasileiro é de renda fixa mesmo, do poupador, do investidor, é daquele, né, 1% ao mês ali tá ótimo. Essa é a mentalidade, é o amadurecimento, é o grau de amadurecimento, até porque o nosso mercado merece esse grau de amadurecimento. Quem tem um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de maturidade, consegue até aproveitar oportunidades em renda variável nesses momentos, quando a renda fixa parece um mar de rosas. Mas a taxa média dos CDBs pré-fixados de 3 anos teve uma alta de 11,72% ao ano para 12,33% ao ano, com o título pagando 14% ao ano, ou seja, os pré-fixados seguem pagando aquele desejado, sonhado 1% ao mês que o investidor rentista de renda fixa brasileiro tanto persegue. Tem o CDB indexado à inflação, oferecendo IPCA mais 5,5%, IPCA mais 6% ao ano para 3 anos. Para aquele investidor que está mais preocupado realmente em ter aquele retorninho garantido e ele pergunta quanto que rendeu a bolsa nos últimos meses, quanto que está rendendo esse CDB aqui, não tem muito risco, e faz essa comparação, ele vai dar preferência para a renda fixa. Mas tenha cuidado com essa aposta muito forte em renda fixa. Tá? Você está se enganando feio se você acha que você pode ganhar dinheiro apostando nas previsões para as taxas de juros e, consequentemente, para os investimentos em renda fixa, se comparando com renda variável em prazos maiores. Se o seu assessor financeiro de investimento vier com um papo de que quer posicionar a sua carteira para se beneficiar de um cenário específico de taxa de juros, desconfie disso daí, tá? Porque se o próprio Banco Central não consegue prever as taxas, por que os seus assessores, a sua corretora, conseguiria? Por que essa galera ia conseguir fazer uma coisa que nem o próprio Banco Central, que é quem define essas taxas, consegue fazer? Então, cuidado, é legal você pôr o seu dinheiro para trabalhar para vocês, como vocês estão percebendo, é interessante. Imagina colocar o dinheiro dos outros para trabalhar para você. Então, cuidado com essas dicas assim, enfim. Então, quase sempre essa regra aqui vai valer de que quanto mais longo for o vencimento, por exemplo, de um título, maior vai ser a taxa que você recebe ali, a taxa oferecida na renda fixa. Mas só que vira e mexe. Os retornos dos títulos de prazo menor, eles oferecem taxas maiores, rendem mais, a curva se inverte um dia. Tá? Então, quando a situação se inverte e essas taxas de juros começam a cair, os preços dos títulos eles sobem, as taxas oferecidas começam a diminuir. IPCA mais 6% é um mau negócio? Não é. Mas será que daqui a 3 anos você vai ter a chance de reinvestir a essa taxa? Porque adivinha o que acontece com títulos de 3 anos depois de 3 anos? Eles maturam, vencem, você precisa reinvestir. O dinheiro cai na conta, você precisa reinvestir.
Então, IPCA mais 6%, eu repito, não é um mau negócio, mas será que daqui a 3 anos você vai ter a chance de reinvestir essa taxa? Daqui a 3 anos você pode chegar à conclusão, olha, IPCA mais 6% é legal, eu gosto, ações também foi legal, mas suas ações não vão vencer, você vai poder carregar. E o título IPCA mais, você vai precisar pagar um impostinho ali e botar aquele dinheiro do jeito que tiver no mercado. Então, onde você pode investir para se preparar para esses cenários em renda variável? Puxando aqui mais para ações. E eu falei das bolsas americanas que vinham batendo máximas e que agora, depois desse tom mais duro do Banco Central, começaram a cair. Hoje o S&P 500 caindo, o Dow Jones caindo também. Mas tem um fenômeno que está acontecendo por lá e que pode até acontecer por aqui também. Além de serem ações também mais seguras para você que está começando ou para você que tem um perfil mais conservador em renda variável, suportar momentos difíceis. As ações de empresas de utilities, como energia elétrica, por exemplo, elas são consideradas a última palavra em investimentos bem entediantes, lentos, só que constantes e mais seguros, como acontece aqui. Lá nos Estados Unidos, isso também vale. Então, isso acaba atraindo as pessoas que valorizam esse rendimento e essa segurança no longo prazo, acima de alto crescimento e taxas de retornos maiores. Só que nos últimos meses, as empresas de serviços públicos deixaram o mercado comendo poeira lá nos Estados Unidos. Você pega taxa de juros, como eu falei, mais alta, aumentaram ali os custos de financiamento dos serviços públicos. É natural que essas empresas estivessem sofrendo já há mais tempo, menos atrativas, em relação até aos próprios títulos de renda fixa, mercado de tecnologia subindo, bolsa de valores lá subindo, ações de tecnologia, crescimento e tal. Só que o consumo de energia nos Estados Unidos, ele acabou não subindo por muito tempo, por um período bem longo, o consumo de energia do país, de forma geral. E aí o setor elétrico também não teve um bom desempenho. Só que eles estão prevendo agora um aumento no consumo para os próximos anos. E aí, deixando claro aqui, tem nada a ver com o fato dos Estados Unidos terem um aumento de consumo de energia, que o consumo de energia aqui no Brasil também vai aumentar. Tá? Não estou falando que é isso, mas eu também acredito nessa possibilidade por aqui. No setor de energia elétrica, tendo um aumento de demanda, principalmente energias renováveis. Então, se a necessidade de consumo de energia aumenta nos próximos anos, as ações dessas empresas mais expostas à geração e distribuição de energia devem ter um desempenho legal e até melhor do que muitas empresas que são focadas em transmissão. Além do que essas empresas elas têm uma proteção contra a inflação, contra os juros mais altos. As boas, principalmente, acho que tem balanço sólido. Essa é a minha opinião. Estou deixando claro, você pode investir no que você quiser. Mas você pega de 2010 até 2020, 2022, transmissão deu bons retornos, foi um bom segmento. Só que nos próximos anos eu estou mais propenso a escolher geradoras e distribuidoras, no caso das ações do setor elétrico, beleza? Então você tem ações elétricas como Neoenergia, Engie, Cemig, a própria Copel, que atua de forma integrada no setor elétrico em geração, transmissão, distribuição também. Então ela consegue ser mais resiliente em termos de resultados. A ação do setor elétrico é aquela coisa, por mais que você queira, não vai ter todas. Escolhe algumas ali, monta uma parte da sua carteira em ações do setor elétrico, vai acompanhando. E não fica girando o tempo inteiro a sua carteira. Querer ter todas também não dá. Poderia listar aqui várias que são interessantes. Você pega a Engie aqui, por exemplo, e pega os dividendos da Engie, os lucros da Engie nos últimos anos, você vê que essa tendência aqui de alta, lucro subindo. O dividendo está pequeno. Mas olha aqui também, o dividend yield é de 5,26% hoje. Esse dividendo está crescendo. Quando você olha, o payout da empresa é de 57%. Na média, ele é de 80%. Então, quando esse payout sobe, esse dividendo ele vai subir naturalmente. E aí você vai querer já ter ações da empresa, você vai querer deixar para comprar depois que o dividendo subir. Porque depois que o dividendo sobe, o preço também sobe. Principalmente se a taxa de juros estiver menor lá para frente. Então é isso que muitos investidores não entendem quando a gente está falando de ações, seja de crescimento, de dividendos, do que for. Uma empresa com boas margens, uma margem EBITDA de 80%, uma empresa que tem um ROI de 40%, Então, assim, eu acho uma ótima empresa, uma das melhores do setor elétrico,
Dívida líquida em relação ao EBITDA, 1,9 vezes, caindo essa alavancagem. Então, se ela não se alavancar, se ela não começar um novo ciclo de investimento muito arrojado, é natural que a empresa pague mais dividendos, aumente o seu payout. Beleza? É isso que eu estou falando. São empresas desse tipo aqui de utilidade pública que podem proteger a sua carteira em renda variável mesmo em períodos que a bolsa não vai muito bem. Vale 3, por exemplo, além de ser uma baita de uma empresa, uma gigante do setor de mineração, ela também tem baixa dependência do cenário brasileiro, o que torna ela menos vulnerável às oscilações econômicas do nosso país. O que eu quero dizer é o seguinte: o mundo, eu acredito mais no mundo do que no Brasil. Eu acho que o mundo, o ciclo ele vai acontecer, a economia dos Estados Unidos, por exemplo, você pode confiar que a Bolsa de Valores vai dar tudo certo. O problema é quando a gente tem recessões globais e o governo brasileiro fazendo muita cagada. Aí a gente sofre mais durante as recessões, elas são mais duras para a gente. E nos momentos de crescimento, a gente cresce menos. Então você tem que ter mais cuidado com empresas que dependem da nossa economia do que com empresas que não dependem, como é o caso da Vale, por exemplo. Então ela está menos vulnerável às nossas oscilações. A Vale ela é uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo e a sua operação é altamente eficiente, integrada desde a extração até logística, o preço do minério de ferro ali em níveis interessantes. A ação ela vai pagar dividendos, ela está negociando por um bom preço, na minha opinião, nesse momento. Tem risco como qualquer outro investimento. Então, se o preço do minério desabar, a ação vai sofrer no curto e médio prazo. É claro que vai sofrer, não tem como você fugir do risco. Mas a empresa ela tem demonstrado uma gestão sólida, reflete ali na capacidade que ela tem de manter os seus custos mais baixos, boas margens. Então, investir na Vale, para mim, pode ser uma excelente opção, uma oportunidade agora para quem sabe até um cenário de alta ali, favorável no preço do minério. Isso pode fortalecer o desempenho da ação e você tem também a robustez operacional da empresa no longo prazo, que vale muito para quem quer comprar um ativo com o interesse de manter na carteira e de fazer aportes regulares, independente do preço. Bancos seguem sendo praticamente uma obrigação, uma regra na carteira dos investidores focados em dividendos. Vamos pegar aqui Banco do Brasil, fiz vídeo do Banco do Brasil, o último vídeo aqui do canal foi sobre Banco do Brasil. Você pega os dividendos subindo nos últimos anos, pra caramba, taxa de juros vai cair, vai subir, vai ficar do jeito que está, banco vai continuar ganhando dinheiro e vai continuar gerando caixa, vai continuar pagando dividendos, isso você pode ter certeza. Então você tem hoje Itaúsa, Banco do Brasil, outros bancos de Itaú, como boas opções para você ter na sua carteira também. Isso aqui é claro, falando de renda variável, mas investimento não tem segredo. Aqui você está falando de bolsa de valores, de ações. Você quer investir em ações? Beleza. Mas só que investimento não é só isso. Tanto que tem aquela pergunta que todo investidor faz nesses momentos. Fazer caixa de oportunidades faz sentido? Faz sentido eu manter um caixa de oportunidades na minha carteira? E eu respondo para você te falando o que eu acredito, o que eu penso. Afinal, não haveria outra forma de eu te responder isso. Quando se trata de investir na bolsa de valores, uma das grandes dúvidas é se vale mais a pena ali você ter um caixa de oportunidades, esperando o momento mais adequado para você investir, aguardando as melhores oportunidades melhores ainda, ou se o melhor é você sempre manter os aportes regulares, independente do cenário. Racionalmente falando, a prática de você tentar prever os melhores momentos para você investir, conhecida como o market timing, é arriscada e muitas vezes não funciona, não vai dar certo. E você também não tente se enganar dizendo que o seu caixa de oportunidade é diferente. No fundo, o que todo mundo que tem caixa está fazendo, quando monta um caixa de oportunidade, é tentando ali, acreditando na possibilidade e que você vai ter de realmente conseguir comprar esses ativos por preços menores. Senão você não teria caixa. Só que você não consegue fazer isso. Por mais que você acredite nessa possibilidade, ela não é certa. Então, diversos estudos, inclusive, mostram que
Mesmo investidores mais experientes não conseguem acertar constantemente o timing do mercado. Manter aportes regulares através de estratégias como o Dollar Cost Averaging, você vai investindo ali regularmente, é uma forma ali do investidor conseguir comprar ações em diferentes momentos, reduzindo o risco dele investir tudo num pico de preços ali de alta, e também ele pode investir aproveitando as quedas para comprar mais barato também. Então, racionalmente falando, o que faz sentido é você ter uma posição em renda fixa se você achar que é interessante em termos de alocação, e na parcela de ações você comprar sempre. Você está sempre investindo em ações, em fundos imobiliários, independente do que está acontecendo. Não tem caixa de oportunidade. Se quiser ter dinheiro em renda fixa no longo prazo, tenha, é a sua alocação. Mas caixa de oportunidade, racionalmente, não faz sentido. Racionalmente. E é agora que eu meio que quase contradigo tudo que eu disse, mas eu vou te explicar e talvez você entenda o que eu estou querendo dizer. Psicologicamente, ter uma parcela em caixa, entre aspas, pode ser positivo sim. Saber que você tem esse recurso disponível para você aproveitar uma queda acentuada no mercado, se ela acontecer, isso pode te trazer mais tranquilidade, uma sensação maior de controle sobre o seu patrimônio, os seus investimentos. Além disso, também motiva você ver que você está preparado para agir durante esses momentos de crise, quando as ações ficam realmente muito mais baratas. E esse equilíbrio entre racionalidade e manter os aportes regulares 100% do tempo que pode te ajudar a manter a disciplina e a consistência no seu planejamento no longo prazo, na sua estratégia. Porque o que vai fazer a diferença é você seguir, preste atenção nisso aqui, o que vai fazer a diferença é você seguir uma estratégia e comprar bons ativos regularmente, ponto. É isso aqui que vai fazer a diferença. Regularmente você vai estar sempre comprando. Então, o caixa de oportunidade, que se chama de caixa de oportunidade, muitas vezes vai ajudar você a manter a sua estratégia. Por mais que você está ali com aquele caixa para oportunidades, você vai sempre descascar um pouco esse caixa e repõe. Gasta um pouquinho dele e vai repondo. É isso. Então, na verdade, o que esse investidor está fazendo é tendo uma parcela em renda fixa pós-fixada que está balanceando a alocação dele e equilibrando o risco da carteira. E isso faz com que o investidor siga executando a estratégia com muito mais disciplina. Por isso que eu sempre falo, não interessa o nome que você dá. O que interessa é o que funciona melhor para você no longo prazo, que faz mais sentido, o que é mais razoável, às vezes, e nem tão o que é racional, como diria o Morgan Housel no seu livro A Psicologia Financeira. Então, um exemplo, falando aqui exclusivamente de investimento de longo prazo, a parcela do seu patrimônio que você vai deixar investido por 15 anos ou mais, ela é para a sua aposentadoria. Ter 100% em uma carteira de renda variável decente, não com tranqueira, com bons ativos, é melhor do que você ter 75% em renda variável, em ações, fundos imobiliários, e você ter 25% em caixa, em renda fixa pós-fixada. Só que talvez no meio do caminho você vai trair a sua estratégia de manter a regularidade se você tiver 100% em renda variável. Agora, por exemplo, esse momento é um perfeito exemplo para isso. Pode ser que quem tem 100% da carteira em renda variável, que se empolgou com o rally do final do ano, esteja pensando em mudar esse plano na hora errada, que é na hora que a bolsa está de lado, está caindo e a renda fixa está pagando bem. E se tivesse menos, estaria mantendo o planejamento. O próprio Daniel Kahneman, que é prêmio Nobel de Economia, que escreveu um livro Rápido e Devagar, que está aqui atrás nessa prateleira, em algum canto aqui, o que ele fala se for ver? Não tente ser mais inteligente do que os outros. A ideia de que você pode ver o que ninguém mais consegue é uma ilusão. E todos nós seríamos melhores investidores se tomássemos menos decisões. Olha que coisa bonita. É porque quando você define a sua alocação, a sua estratégia e fala, eu vou simplesmente manter tantos por cento aqui em renda variável, renda fixa, em ações, fundos imobiliários,
tantos por cento aqui nesse ativo, nessa classe de ativo, nesse setor, em cada um desses segmentos aqui, o que você está fazendo no fundo, quando você define essa estratégia? Você está dali para frente diminuindo a sua necessidade de ficar constantemente tomando novas decisões. Você vai simplesmente seguir o plano que está definido. O planejamento já está definido, a estratégia, a alocação já está ali, é só você ir lá ver o que é que precisa, o que é que a planilha, entre aspas, está mandando e aportar e acabou. Por isso, se ter uma parcela em renda fixa, chame ela você de caixa de oportunidade, de vacina contra o mão de alface, faz você conseguir manter a sua estratégia com mais disciplina, tenha. Por hoje é isso, fico por aqui, vejo você no próximo vídeo, tamo junto, valeu papai!